Dado. Não, parou, eu tô filmando. Olá, pessoal. O vídeo era pra ter saído ontem, mas devido a tudo que aconteceu e vocês acompanharam, então o vídeo tá saindo hoje na terça. Essa semana a gente vai ter um pouquinho menos de publicação, mas estão prontos para mais um primeiro capítulo? Então, primeiros capítulos de livros que vocês deveriam ler. O livro de hoje chama Bloodless, vou ler no Kindle para vocês, do Arthur Silva, e vou deixar a capinha dele maravilhosa aqui para vocês verem qual livro é enquanto eu leio. Gente, uma das coisas que mais me encantou nesse livro de primeira foi a arte gráfica, e agora a gente vai iniciar o primeiro capítulo para eu estar iniciando essa leitura junto com vocês. E ainda, para avisar, esse livro com essa capa linda tá em pré-venda. Vou deixar o link aqui embaixo e nos stories. Hoje o primeiro capítulo vai ser um prefácio. O que é biologicamente impossível? No lugar certo e na hora certa, coisas extraordinárias acontecem. Por Aspen. Esse povo viveu, adaptou-se durante muito tempo. Algumas coisas tornaram-se completamente difíceis para eles e sobreviver acabou sendo uma questão de sorte. Aí de Noah estão na enseada lunar, pelo menos é assim que a chamam. É como um buraco no meio do oceano. Tem um formato circular, as águas caem sobre ela como uma cachoeira ao redor de um desfiladeiro. No centro, há uma lagoa de pouca água, onde, ao olhar para cima, se vê somente o céu. Naquele lugar não há ninguém mais, nenhum animal devido à temperatura, à escassez de comida e pelo difícil acesso. Nenhum outro ser ou animal consegue chegar lá e sobreviver. Ele só consegue devido à sua agilidade e, mesmo assim, não com frequência. Noah está pronto. Não sai do lado de Naide, que se mantém preparada para mudar, enquanto a lua aparece sobre o círculo do desfiladeiro. Ele é macho. Tem aparência animalesca, assim como os demais da espécie. A pele é acinzentada, quase azulada e grossa para suportar baixas temperaturas. Tem membranas nas nadadeiras e nas mãos ligando os dedos. Sua cauda não tem discrepância da coloração com o torso. É interligada. E, embora a aparência grotesca, é belíssima. Naide é a fêmea. Possui o torso como de uma mulher humana, porém muito mais branca e os seus cabelos longos e escuros. Embora seja como humana e facilmente confundida como uma, é extremamente atraente de uma forma não natural. Sua pele, diferente do Noah, é lisa e suave, e as membranas entre os dedos são mais sutis. Por as fêmeas habitar em lugares tropicais e viverem enseadas na superfície diferente dos parceiros. Eles vivem separados e possuem propósitos diferentes, por isso se encontram apenas em algumas ocasiões. Chegou a hora. A lua está alinhada e pela primeira vez em um ano, eles têm a oportunidade de acasalar. Noah começa a se contorcer, aparenta ter dores, a cauda começa a incomodar. Suas nadadeiras se contraem e se dividem em duas. Só naquela noite, dentro de um ano, isso é possível. Na época do acasalamento, o macho começa a trocar de escamas no período lunar, conseguindo assim se unir à fêmea. A Id também começa a mudar, porém de forma diferente. A fêmea consegue se transformar a qualquer momento, desde que não seja com frequência. A cauda é composta por uma camada fina de pele escamosa, que sobrepõe as duas nadadeiras similares a duas pernas. A cada dia, elas trocam de pele e escamas. Devido à troca da cauda, a parte interna fica à mostra até a substituição de pele. Na época da reprodução, esse ciclo é prolongado, dando tempo suficiente para o acasalamento. Eu vejo os minutos se passarem e a lua se mover, logo ela já não ilumina mais a enseada, deixando tudo completamente escuro. Após o astro já não iluminar aquela região, Noah começa a mudar novamente, sendo impressionante como a luz lunar afeta todas as criaturas e animais, de maneiras distintas. Ele é rápido, nada em círculos ao redor de Naide, de maneira tão ligeira que só consigo visualizar a maré se agitando ao redor, as cachoeiras em volta serem afetadas. As águas que despencam começam a pesar sobre a enseada. Esse impulso gerado os ergue de volta à superfície. Os machos são treinados desde cedo para caçar, lutar e se exercitar. Possuem um dom incrível para se mover em alta velocidade.
tão velozes que a água ao redor deles são afetadas, dando-lhes a capacidade de manipular a água por onde passam. Às vezes, movem as mãos em círculos tão rápidos que geram um leve movimento na água ao redor das mãos, como uma onda circular, com coloração transparente que assemelhava a uma água viva. Após isso, ambos nadam de volta. Noah já não poderia mais acompanhar a Naide, pois vivem separados devido aos propósitos que foram designados. Seus corpos nem sequer aguentariam a pressão da água, a temperatura e o alimento que os dividem na qual estão acostumados. Quando o sol começou a nascer, Noah volta às profundezas onde vive. No caminho de volta, imagina Naide em sua lagoa e reflete sobre a diferença entre eles. As fêmeas vivem em um grupo na superfície, apenas com a cauda submersa. Normalmente habitam em lagoas de água salgada com conexão ao mar. Essas lagoas são raras e normalmente ficam em ilhas, bem no centro delas. Onde Naide vive é uma ilha isolada. Ninguém sabe ao certo onde fica e nem qual ilha é exatamente. Por isso, evitam sair da ilha e de suas redondezas. Capítulo 1 por Naide. E aí, vamos continuar a ler? Muito diferente, né? Eu achei bem interessante essa história, espero que gostem.